Eu estou contente porque tenho sim um Deus maravilhoso que gosta de mim. Eu converso com Ele toda manhã e Ele convidou-me para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Bom dia. Bom dia. Não sei se meu salário será reduzido porque eu tenho 10 minutos a menos, mas a culpa não é minha. A culpa não é minha. Nem minha. Mas como é bom. Realmente o sermão hoje por Alisson foi excelente. A comunhão que nós estamos experimentando é formidável e estamos chegando ao fim de uma boa semana. E eu estava falando com o Alisson que dos sermões que ele fez de manhã, temos quantas semanas de sermões quando chegarmos em casa, não é? E os sermões da noite, as lições aqui sobre Jeremias, deveríamos ter sermões e lições para muitos meses. Mas principalmente guardamos as boas experiências, as boas horas, as boas conversas que tivemos aqui no almoço, no café, na janta e depois. Mas é tão bom realmente estar juntos. E Jane e eu agradecemos muito esse tempo que nós já tivemos com vocês. Eu estava notando quando o Alisson perdeu a passagem. Isso acontece sempre com pregadores e eu já falei sobre esse amigo meu, Neil Pryor, grande professor de Bíblia. E ele tinha uma memória formidável. Se ele estivesse aqui essa semana, ele já teria o nome de todos vocês. Sinceramente, ele conheceria o nome de todas as pessoas aqui, porque ele tinha esse tipo de memória. Mas de vez em quando, na hora de buscar uma passagem, ele não podia encontrar a passagem. E ele sempre falava, de vez em quando eles mudam essas passagens. Eu pensei nele hoje, quando você estava buscando essa passagem. E ao falar em esquecer, alguém me cobrou hoje, ou mencionou o fato que eu não tinha falado sobre a nova aliança em Jeremias capítulo 31. E realmente eu não falei sobre a nova aliança. E não foi de propósito, é que eu simplesmente esqueci. Mas um passarinho muito feio, cujo habitat é Bauru, me disse que o nosso irmão Randy Short, vai falar sobre esse assunto hoje à noite. Então, se você estava querendo saber mais sobre a nova aliança de Jeremias capítulo 31, esteja aqui hoje à noite para o banquete e o Randy vai tratar desse assunto. Eu estava pensando em outro assunto que se fosse usado aqui durante a semana, eu não escutei. Mas uma passagem que para mim encaixa muito bem à medida que nós chegamos ao fim de Jeremias. Romanos capítulo 15 e versículo 4, onde Paulo disse: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.
O que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar e para nos manter a nossa esperança. E o irmão Sérgio estava falando sobre sair animado depois desse estudo de Jeremias, e realmente, apesar das tristezas que ele passou, que o povo de Deus passou, os castigos, os sofrimentos tremendos, saímos animados, porque aqui temos um exemplo de um homem que nunca parou. Ele continuou e não teve muito sucesso visual, mas ele teve o sucesso de ter obedecido a Deus. Esse é o verdadeiro sucesso, se obedecemos a Deus. Não vamos nos medir o sucesso na base do número de membros, do número de batismos, nem dos anos servidos, mas obedecemos ou não obedecemos a Deus. Isso é a coisa importante. E nós estamos continuando o nosso estudo hoje sobre Jeremias, esse homem sofrido, esse homem triste, este homem praticamente a sós, que não se entregou ao desânimo, apesar de ficar desanimado às vezes. Ele não se entregou a isso. Ele sempre se lembrava da palavra de Deus, e mesmo não entendendo os planos de Deus, ele obedeceu os mandamentos dele. Agora, em capítulo 36, onde estamos agora, nós lemos uma história na vida de Jeremias. E é uma história muito inspiradora, mas uma história muito triste. Este capítulo fala sobre Jeremias e uma outra tarefa dada a Jeremias por Deus. Versículo 36, capítulo 1. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Pegue, versículo 2, pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel. Outra tarefa pesada. Não sei se você já chegou a escrever um livro, mas é um trabalho difícil escrever um livro. Há muitos e muitos sábios hoje em dia que começaram a estudar e, para terminar seus estudos e receber seu diploma, tinha que escrever um livro. E jamais escreveu aquele livro. Fizeram todos os cursos, todas as experiências científicas, assistiram todas as aulas, fizeram todos os cursos,
mas nunca escreveram o livro para ganhar o título que estavam perseguindo. Porque é difícil escrever um livro. E agora o Jeremias, que já sofreu tanto, vai ter outro sofrimento. Ou seria para mim um sofrimento. Escreva todas as coisas, Deus disse, que eu já disse a você que iam acontecer com Judá. Foi difícil sentar-se aqui durante essa semana e estudar 52 capítulos. Imagine se antes de você voltar para suas casas, vocês têm que escrever tudo que você aprendeu essa semana. Vai ficar aqui no Lar Belém, sem serviço da cafeteria. Você vai escrever tudo que aprendeu antes de poder ir para casa. E essa é a tarefa agora que Deus dá a Jeremias. Então Jeremias chamou Baruque. É uma boa coisa de fazer quando você tem uma tarefa, chamar uma pessoa para ajudar. Quando eu recebo uma nova tarefa, minhas primeiras palavras podem ser: Jane! Jane, preciso falar com você. E aqui, o Jeremias, que não tem esposa, tem um secretário. E esse secretário se chama Baruque. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso. Pense bem, ditou o livro enquanto preso. De certa forma, se você vai escrever um livro, é bom escrever o livro enquanto preso, porque não pode fazer outra coisa. Mas a tentação, se está escrevendo um livro na liberdade, é de ir tomar café e não escrever. Mas Jeremias é preso. Então, durante esse período de ser preso, ele dita o rolo e Baruque, seu secretário, escreve essas profecias. Depois Jeremias disse a Baruque, em versículo 5, estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá você. Vá você. O Baruque tem que ir no templo. Agora, o Jeremias já está encrencado com a lei. Ele é preso, mas ele ditou o livro, Baruque escreveu. Agora o livro está pronto para ser lido, mas Jeremias não pode lê-lo. Então ele manda quem? Jane! Vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Veja bem, não havia rádio, não havia jornal, não havia televisão. A maneira de publicar uma coisa é ler publicamente a notícia e ler num lugar onde há muita gente. E ele vai ler no templo. E ele lê lá porque as pessoas das cidades pequenas ao redor de Jerusalém vão para o templo para adorar. E Deus quer que todo o povo possível escutar essa mensagem.
Baruque, então, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer. E leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elissama, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuti, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo, e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: senta-se e leia-o para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Parece que talvez eles não estejam entendendo que o Joaquim não quer saber. Mas quando eles escutam, eles reconhecem o perigo do país. Então querem que o rei leia. Não sei se estavam mostrando para o rei, porque realmente estavam acreditando nessas palavras, ou se estavam mostrando ao rei porque estavam fingindo de não saber o sentido. E eles, como oficiais menores que o rei, tinham responsabilidade de fazer com que o rei fosse informado de qualquer coisa fora de normal. Então, versículo 16. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram, já falamos isso, perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Você é o autor, em outras palavras? Como é que você chegou a escrever isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Essas pessoas parecem ser amigos, de certa forma, de Jeremias e de Baruque. Agora está evidente que eles sabem que a vida
de Jeremias e a vida de Baruque estão em jogo aqui. Então eles não querem que esse sangue inocente esteja nas suas mãos e instruem Baruque a ele e Jeremias se esconder. Eu não entendo exatamente por que o Jeremias deveria se esconder quando ele está na prisão. Eu não sei como ele fez isso. Mas foi o que foram instruídos. Foi o que eles foram instruídos. Então deixaram o rolo na sala de Elissama, versículo 20, o secretário, foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo, e Jeudi o trouxe da sala de Elissama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no nono mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro acesso em Curitiba. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro. Obstinado, arrogante, desrespeitoso. Esse rei não queria saber nada do Jeremias. Queria saber nada de Deus. Não queria saber nada da palavra de Deus. E esse livro que Deus mesmo mandou que Jeremias escrevesse, o rei está jogando no fogo. Linha por linha, vai no fogo. Até a Bíblia diz, versículo 23, assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeremiel, filho do rei, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdiel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor tinha os escondido. Tinha os escondido. Parece que Jeremias estava preso, mas eu acho que só não num local fixo. Parece que Jeremias não estava preso num local fixo. Evidentemente. Entendido, né? Prisão domiciliar. E é possível ser perdido na prisão. É possível. De vez em quando eles perdem até os nomes dos prisioneiros e não sabem onde o prisioneiro está. E pode ser uma coisa assim. Mas o rei não podia encontrar esses dois que ele não gostava. Mas agora pense bem. Como seria escrever um livro assim, mandado por Deus? Já uma coisa difícil fazer isso, e o rei queimar o livro todo. Sabe que isso já aconteceu várias vezes na história. Quando uma pessoa escreveria um livro e teria o manuscrito,
e um fogo, um incêndio, alguma coisa destruísse o livro por completo. Já aconteceu várias vezes. E um autor, Carlyle, um historiador, escreveu uma grande história, uma história clássica, acho que foi da França, não me lembro, mas ou alguém roubou, acho que pereceu no incêndio, e ele começou de novo, escreveu a coisa por completo outra vez. Difícil. Quando eu estava preparando a minha tese, eu cheguei a um ponto da paranoia. Tem essa palavra paranoia. E comecei a imaginar nossa casa se incendiar com minha tese por dentro. E um dia estávamos nos preparando para ir na igreja, e eu disse: Jane, estou pensando em colocar esse manuscrito na geladeira. E ela disse: na geladeira? Eu falei: sim. Ela disse: por que colocar seu manuscrito na geladeira? Eu disse: pode haver um fogo aqui. Eu não quero perder esse livro. Você tinha medo de ladrões entrar? E eu falei: mas o que vai fazer um ladrão com esse manuscrito em português? No país que não fala. Você não precisa dizer tudo o que sabe. Mas eu confesso, ela está falando a verdade. É difícil escrever um livro. Mas veja aqui. Depois, versículo 27, depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Coitado do Jeremias. Coitado do Jeremias. Ai, ai, ai. E ele disse, acrescentou, também, diga a Joaquim, rei de Judá, assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei de Babilônia virá e destruirá esta terra, e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Essa é a história, não é? A história do povo, a história dos reis. Não deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, coitado de Baruque, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Então, o livro foi escrito e revisado a segunda vez.
Então é uma grande história aqui. Não é uma grande história aqui sobre esse rolo. E outra vez vemos a fidelidade de Jeremias. Um homem sofredor. E Deus dava tarefa após tarefa para esse homem durante 40 anos. E Jeremias obedecia. Tarefas árduas, né? Árduas. Exato. Senhor Norton, eu fiquei pensando agora que, além de ser um sofrimento reescrever, eu imagino que na prisão ele poderia se sentir útil também. Porque ele foi privado de pregar publicamente, privado de falar, mas mesmo na prisão Deus está tornando a vida dele útil. Temos outro exemplo de uma pessoa que escreveu muito dentro da prisão. O Paulo, exatamente. Só que Paulo escrevia de diferente, né? Jeremias era a mesma coisa sempre. Essa é boa. Vamos aqui para Jeremias capítulo 37. Jeremias capítulo 37. Agora, outra vez aqui, nós temos uma história de Jeremias na prisão. Temos várias histórias realmente sobre Jeremias na prisão. Capítulo 37, uma coisa que acontece durante os dias de Zedequias. Esse capítulo 36 foi durante os dias de Joaquim. Mas agora estamos no reinado de outro rei, Zedequias. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, o sacerdote Sofonias, filho de Messeias, ao profeta Jeremias com essa mensagem: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Que coisa! Eles não querem obedecer à palavra de Deus, mas eles querem que Deus os proteja. As benesses. Não somos nós assim? Quantas pessoas que você conhece que desrespeitam a vontade de Deus, não obedecem a Deus, não seguem os mandamentos de Deus, mas quando eles estão numa encrenca, estão pedindo que você ore a Deus por eles. Ou eles estão orando a Deus. Não querem obedecer, mas querem ajuda. Isso me lembra de filhos adultos que desrespeitam seus pais. Não querem seguir o caminho dos seus pais, mas querem a ajuda dos seus pais. Querem um pouco de ajuda num problema financeiro, não é verdade? Ou querem ficar na casa dos pais, ou tomar emprestado o carro do pai, mas não querem obedecer. Honrar o pai. Honrar. Eles desonram o pai, mas querem a ajuda do pai. E é assim que é Zedequias. Ele diz ao Jeremias: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre
para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. Quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. Esse é um versículo aqui muito importante. Porque nessa época, os babilônios já fizeram cerco a Jerusalém. Mas o maior inimigo da Babilônia, nesta época, foi o Egito. E enquanto os babilônios estavam no cerco de Jerusalém, receberam uma notícia que Faraó estava saindo do Egito com suas forças armadas em direção de Jerusalém. E os babilônios não queriam enfrentar esse grupo de soldados, os egípcios. Então se retiraram do cerco. Quando se retiraram do cerco, Zedequias e seus oficiais chegaram a uma conclusão falsa. A conclusão falsa foi: Nabucodonosor já mudou de ideia. Agora estamos livres. Agora estamos livres. Mas essa foi uma conclusão sem base. Versículo 6. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me: o exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão essa cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: não se enganem a si mesmos, dizendo: os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhes restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiaram esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Agora, alguém poderia perguntar: essa é a mesma propriedade que ele tinha comprado? E nós não temos essa resposta. Não sei se foi aquele mesmo lá de capítulo 32, mas de qualquer forma havia uma propriedade de Jeremias em Benjamim que ele ia cuidar durante esse intervalo, quando os egípcios voltaram para o Egito e os babilônios estavam se retirando. Mas então Jeremias vai aproveitar esses dias de paz para cuidar de negócios particulares. Mas enquanto ele estava saindo de Jerusalém para chegar em Benjamim e cuidar dos seus negócios particulares, ele foi preso. E de repente agora Jeremias, que tinha um pouco de liberdade, está novamente preso. Então vamos ver aqui. Versículo 13. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, espero que todos vocês, futuras mães, estão notando esses nomes aqui para os seus filhos. Você está... Agora, essas pessoas que levam Jeremias preso,
acusam. E aqui é a acusação. Deixa eu ver aqui. Onde estou aqui? Aqui, 13. Quase mudaram essa passagem. Você está desertando para o lado dos babilônios. Já estudamos sobre essa acusação e sabemos por quê. Às vezes, as pessoas lá, judeus, consideraram Jeremias um traidor. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jeremias não quis ouvi-lo e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Agora, sabe, é um problema num país quando as prisões não contêm o número de prisioneiros. Não é um problema? Isso é uma coisa aqui no Brasil, mas não é só no Brasil. Mas cada 2 ou 3 anos parece há uma revolta dentro de uma prisão aqui do Brasil, e isso faz manchete no mundo inteiro. Mas a mesma coisa, mesmo tipo de coisa, está acontecendo nos Estados Unidos. Por população, nós temos nos Estados Unidos a maior porcentagem de prisioneiros em comparação à população de qualquer outro país industrializado do mundo. E você vai nos Estados Unidos e de repente você vê um prédio estranho aí e você fica pensando, mas que é esse prédio aí que está no interior e não tem nada ao redor, e quando você se aproxima você descobre é outra prisão. Tanto que algumas pessoas nos Estados Unidos já criaram empresa, eles constroem e administram essas prisões. É coisa privada, uma prisão privada. Aqui esse homem, os prisioneiros são tantos que esse homem está usando sua casa como uma prisão. Está notando isso aqui? Que mostra as condições deploráveis que existiam em Jerusalém. Versículo 16. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio, e secretamente o rei lhe perguntou, escuta bem agora, o rei, o inimigo de Jeremias, o inimigo de Deus, o rei diz para ele secretamente, há alguma palavra da parte do Senhor? Será que Deus deu uma mensagem para você que eu necessito, que eu preciso ouvir? Respondeu Jeremias. Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Esta é a mensagem. Então Jeremias disse ao rei Zedequias, que crime cometi contra você, ou contra os seus conselheiros, ou contra esse povo, para que você me mandasse para a prisão? Que crime cometi? Onde estão, senhor rei? Onde estão os profetas que lhe profetizaram? O rei da Babilônia não atacará nem a vocês, nem a esta terra. Jerusalém estava cheio de profeta com essa mensagem. Durante anos.
negando a palavra do Jeremias, que falava a palavra de Deus. Mas agora Jeremias joga isso na cara do rei. Onde estão esses profetas que profetizaram mentiras? O rei da Babilônia, versículo 20. Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor. Permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado num pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Pelo menos Zedequias fez uma coisa boa, não é? Ele protegeu a vida de Jeremias, porque Jeremias está com certeza que se ele volta para essa prisão na casa de Jonatas, ele vai morrer. E ele pede, pelo amor de Deus, que Zedequias não envie para aquela casa. E Zedequias aceitou. Bem, capítulo 38 é sobre outro sofrimento. Sim. Nós falamos alguns dias atrás sobre profetas verdadeiros e profetas falsos, né? Exato. E é uma outra diferença, não é, entre os profetas. Se Jeremias fosse um profeta falso, quando o rei perguntou para ele, não é, tem alguma coisa que Deus falou? Se fosse um profeta falso, ele iria bajular o rei para sair da prisão. Exatamente. Sim, tem. O Senhor vai ser o melhor, vai ganhar, a Babilônia não vai entrar. Exatamente. Se fosse um profeta falso, mas o profeta verdadeiro fala a verdade, mesmo que isso traga sofrimento. Perfeitamente. E sabe, Allen, um dos irmãos aqui, outro dia, não sei quem foi agora, mas depois de uma aula, ele chegou para mim e disse: os falsos profetas estavam sempre querendo agradar os ouvintes. Queriam satisfazer o desejo do ouvinte. Jeremias capítulo 39. Jeremias 38, desculpe, 38, não 39, 38. Agora, aqui temos uma outra história sobre os sofrimentos de Jeremias, sobre a dureza do coração do rei, sobre a falta de querer escutar e obedecer a palavra de Deus. Capítulo 38 fala sobre uma experiência muito triste que aconteceu com Jeremias. Alguns dos líderes do país ficaram sabendo, ouviram o que Jeremias estava dizendo ao povo. E versículo 2 é a mensagem. Jeremias estava dizendo ao povo: assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. São três coisas que são mencionadas muitas vezes. A morte vai chegar dentro de Jerusalém durante esse cerco dos babilônios. Vai ser por fome, por espada, por peste. Ninguém vai poder escapar dessas consequências.
ele diz, mas aquele, ele está falando com o povo, Jeremias, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Esta é uma mensagem de Deus que Jeremias está entregando. Mas é uma mensagem que irrita o rei e os líderes, porque desanima, eles dizem, desanima o povo, desanima os soldados, é uma traição. É uma mensagem que nos lembra daquela Tokyo Rose que falamos ontem, aquela mulher que falava por Japão e contava mentiras. Então, toda guerra tem essas mentiras de guerra. E um irmão aqui ontem, foi o Hugo, não foi? Que me contou uma mentira de guerra que foi contada na guerra do Paraguai e o Brasil. Mas é normal isso. Agora, eles chegam, o povo, os líderes dizem, este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem desse povo, mas a sua ruína. Ele é o inimigo do povo. Essa é a mensagem. Há uma grande história, uma história clássica, chamado O Inimigo do Povo. E foi escrito, se não me engano, por um sueco. Eu não me lembro do nome dele, mas a coisa vai assim. Havia essa pequena cidade, e essa cidade tinha poços que curavam. A água desses poços curavam. Pelo menos foi a história contada, e pessoas vieram para aquela pequena cidade de todos os lados para tomar banho e para tomar essa água, porque segundo as tradições dessas águas, essas águas curavam. Mas um homem, um cientista, por algum motivo tinha que fazer um exame dessas águas. E descobriu que essas águas foram envenenadas. Que essas águas que todo mundo pensava que curassem, eram águas que criaram doenças para o povo. E esse homem de ciência estava alegre porque ele descobriu esse fato. Mas quando ele contou o fato, ele se tornou o inimigo do povo, porque arruinou o comércio, arruinou muitos negócios na cidade, e essa cidade que tinha sido rica por causa da mentira, agora está se empobrecendo porque ninguém quer vir e tomar essas águas, ou tomar banhos nessas águas. E a história é essa. Essa é a história que esse homem conta. Como esse homem, que realmente era o amigo do povo, foi considerado o inimigo do povo. E isso acontece muitas vezes. Jesus foi considerado o inimigo do povo. Jeremias foi considerado o inimigo do povo quando realmente eram os amigos do povo. E então esse grupo de líderes querem que o rei dê ordem para Jeremias ser morto. Mas o rei Zedequias, sendo um homem de muita coragem, em versículo 5, tem essa defesa para Jeremias. Ele está em suas mãos.
O rei não pode opor-se a vocês. Que covardia. O homem que tem o poder. O rei que não manda. O homem que tem o poder não tem a coragem de usar o poder. E ele entrega esse homem inocente, o verdadeiro amigo do povo, ele entrega aos inimigos. E ele é como Pilatos, que lavava as mãos. Lavava as mãos. O rei não pode fazer nada. Não foi isso praticamente que o Pilatos fez? Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Está em suas mãos. É muito triste. Bem, então eles colocaram Jeremias numa cisterna. E essa cisterna não tinha água, só lama. Só lama. E o Jeremias estava mergulhado em lama. Fora disso, havia falta de comida. E havia uma pessoa, e eu admiro essa pessoa, versículo 7, Ebed-Meleque, o etíope. Já notou na Bíblia como os etíopes muitas vezes são homens bons? Esse etíope, que segundo isso aqui é um oficial do Palácio Real, ouviu do caso de Jeremias na cisterna, e ele foi para o rei e disse: ó rei, versículo 9, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o julgaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. E vocês sabem essa história, que esse homem, eu imagino que Jeremias era um homem, imagino que ele era muito fraco. Não tinha carne aqui. Tinha ossos. E ele, mergulhado aí naquela lama, você sabe como é lama às vezes, não é? Terrível. E ele baixou cordas e roupas para colocar debaixo dos braços, e eles puxaram o profeta da lama, e ele continuou como preso, como prisioneiro, mas ele pelo menos não estava naquela cisterna morrendo de fome. É uma história muito triste, e é uma história que me impressiona por causa dos detalhes da história. Essa história é contada como de uma testemunha ocular, ou da própria pessoa que tinha passado por isso. Não é nada de invenção aqui, é uma história verídica. Bem, agora Jeremias está no pátio da guarda, e o rei que colocou Jeremias nas mãos do inimigo, agora ele quer falar com Jeremias. E ele chama Jeremias, mandou trazer o profeta e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. E ele está encontrando o Jeremias escondido. Essa é uma conversa muito particular. E ele diz a Jeremias, na terceira entrada do templo do Senhor, ele diz: quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada.
Jeremias disse a Zedequias: se eu lhe der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria? O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei, nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Interessante como aqueles que maltratam não querem ser maltratados. Já notou isso? Ele maltrata Jeremias, ele maltrata muita gente, mas ele não quer ser maltratado. É covarde. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou: todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama. Teus amigos te abandonaram. Bem, versículo 24. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse. Não escondas nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado e dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. A história aí do Jeremias. Eu estou contente porque tenho sim um Deus maravilhoso que gosta de mim. Eu converso com Ele toda manhã e Ele convidou-me para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. E caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. As crianças vão para Canaã. As crianças vão para Canaã.